Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre dados do setor da construção civil na Baixada Santista. Nosso convidado, Rodolfo Amaral, jornalista e diretor da Data Center Brasil. Rodolfo, muito obrigado pela presença. Para mim que é uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês e especialmente com a população e com os construtores também sobre um tema extremamente importante que é a construção civil. Muita informação que você vai passar para a gente, para o nosso telespectador. Você foi um dos painelistas no Summit da Construção Civil, evento promovido pela Tribuna, com apoio da Secob e outras entidades, né? E um dos primeiros pontos que você abordou foi a evolução de domicílios na região. O que mais chamou a atenção nesse tópico? Na verdade, é o perfil de ocupação. Nós levantamos os últimos 50 anos, baseado em dados oficiais do censo, de 1970 a 2022, e verificou-se que houve uma evolução aí, que consolidada do ponto de vista de imóveis ocupados, à razão de 10 mil novas unidades ano, de forma linear durante 50 anos, ou seja, a cada década nós acrescentamos 100 mil novos imóveis ocupados, tá? E neste mesmo período, mais uma média de 5 mil imóveis de uso ocasional. Então, isso fez com que o perfil de ocupação regional nós tivéssemos, hoje o último censo mostrou que 61% dos imóveis, de 1 milhão e 81 mil imóveis existentes na Baixada Santista, 61% efetivamente estão ocupados. Nós temos mais 318 mil imóveis de uso ocasional e quase 95 mil imóveis vagos, certo? Então, esse é o perfil. Se a gente for comparar, por exemplo, com a taxa de ocupação nacional de 80%, no estado de São Paulo é 82% e aqui apenas 61%, o que mostra que a produção de imóveis de uso ocasional, ela representa em torno de 31% da produção imobiliária na nossa região, desde a década de 70. Então, se você for analisar todos os censos, esses últimos 5 censos, se manteve esse patamar. O que é bom por um lado, certo? Porque a construção civil continua produzindo esses imóveis e, por consequência, as prefeituras arrecadando os impostos pertinentes de imóveis que são usados de forma sazonal. Aí tem o outro aspecto, que é o do impacto que isso gera no dia a dia aí da sociedade. Nós temos quase 400 mil imóveis de uso ocasional, descendo no final de semana 3 pessoas para cada um desses imóveis, é o que dá aquela população flutuante em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil habitantes. E a maioria se concentra em Praia Grande, Santos e Guarujá. E em Bertioga também, por causa da Riviera São Lourenço. Só queria que você frisasse de novo, quantos mil, mais ou menos, imóveis livres nós temos hoje aqui na Baixada? 94 mil e quase 95. 100 mil imóveis totalmente desocupados. Totalmente, né? E 318 mil de uso ocasional. Tipo, final de semana, exatamente. Investimento. Um número expressivo que eu acho que, não sei se o telespectador tinha ideia, eu não tinha essa ideia, que só 61% dos imóveis da nossa região
estariam ocupados com moradores permanentes. Quer dizer, é um dado interessantíssimo isso. E se a gente for analisar esses indicadores por município de formas distintas, se torna mais interessante ainda. A gente vê que Bertioga tem uma população flutuante, um imóvel de uso ocasional em grande monta, é maior o número de imóveis de uso ocasional do que os imóveis fixos, por causa da Riviera de São Lourenço, certo? Praia Grande também sempre foi maior. Esse último censo praticamente igualou, hoje é um pouco mais a população fixa do que a população flutuante, mas o peso ainda é significativo. Aí quando você vê Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, são taxas acima de 55% de uso ocasional. Caramba, muito boa informação. Quando surge um novo empreendimento, por exemplo, o IPTU, que era de uma casa, eu citei ontem no evento, né? No evento do Summit, que, por exemplo, o último prédio nosso, que a gente vai entregar agora, o mais novo que a gente vai entregar, tinham 5 casas e agora tem praticamente 150 apartamentos, né? Qual o impacto desse incremento na arrecadação do município? Embora a gente saiba que o ISS tem uma representatividade maior com o termo da arrecadação do município, mas de 5 passaram para talvez aí 150, talvez com valor até maior agregado. Isso tem um impacto? Não tenha dúvida. Ele tem um impacto de diversas formas. A primeira, a mais convencional, é a tributação do IPTU. Quando você tinha um único imóvel, passa a ter 150 contribuintes naquele imóvel. Mas a produção verticalizada gera, por exemplo, a movimentação de recursos dentro do condomínio, que é uma personalidade jurídica. As pessoas olham o seu prédio e não percebem que ele tem um CNPJ, que ele é como se fosse uma empresa. Então, ali você tem uma movimentação de condomínio, de valor de condomínio, que são serviços contratados dentro da cidade de diferentes formas. Aqueles que ainda têm porteiros, certo? E são muitos, nós temos quase 28 mil trabalhadores em edifícios, que é um número expressivo. Hoje, sob ameaça, com o avanço da tecnologia, a opção aí dos condomínios de usar portaria eletrônica, mas é um segmento que emprega muito. Mas tem mais ainda, porque, por exemplo, quando você entrega uma obra sua com 150 unidades, são 150 unidades que passam a consumir energia elétrica, certo? E essa energia elétrica tem lá uma tributação do ICMS elevada, que fica, certo, em benefício da região. Enfim, e tem a multiplicação dos próprios moradores no consumo da orla, do bairro, da cidade ou da região. Enfim, é uma situação favorável ao município, em que pese a gente sempre sofrer com o impacto do adensamento urbano. Certo? Santos, se a gente for considerar Santos Ilha, aí, 418 mil habitantes, dividido por 39,4 km² de extensão, nós estamos chegando a uma densidade demográfica de 11 mil habitantes por km². É maior do que Nova York, do que Tóquio. A cidade mais verticalizada disparada do Brasil. Do Brasil. Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil. 63% das pessoas que residem em Santos residem em apartamentos. Isso aí. Aqui tem dados aqui que o IPTU regional gira em torno de 2,5 bi. Exatamente. Mais 400 milhões de ITBI e o ISS, embora varie de um ano para outro, ele chega na casa de 400 a 500 milhões ano também, de ISS aí de diversas formas. Não é só na construção durante a produção, certo? Mas nos profissionais liberais, toda a cadeia de prestadores de serviços que agrega a construção civil. E falando antes de ir para o nosso intervalo, falando de ISS, né? É um número importante, 1,7 bilhão arrecadado na região. Como vai ficar isso na reforma tributária? Que a gente vem conversando aqui antes de começar o programa, porque, por exemplo, hoje o Porto ele agrega um valor muito grande em termos de impostos de ISS, né? Com essa reforma, parece que vai mudar toda essa sistemática de arrecadação. Como a gente vai ficar? Como as cidades das regiões vão conseguir sobreviver com esse corte, se é que esse corte realmente procede, que não é minha área específica, mas é uma preocupação, né? Essa é uma das situações mais preocupantes. A extinção do ISS com a sua unificação ao novo imposto com contribuição sobre bens e serviços, a CBS, na verdade, o que ocorre?
tá? A divisão do resultado final da junção desses dois impostos, ISS e ICMS, vai se equiparar ao sistema distributivo hoje aplicado ao ICMS, ou seja, 75% ficam com os estados e 25% dividido entre os municípios. Em 2026, esse 1 bilhão e 700 que você está falando, certamente estará ultrapassando a 2 bilhões de reais de arrecadação. O que acontece? Certo? Esses 2 bilhões de reais, 25% vão ficar com os municípios, 500 milhões de reais, e 1 bilhão e meio ficam com os cofres do Estado. Eu fiz um estudo detalhado sobre isso, sobre o ISS em todo o Brasil. Por que não está tendo esse apelo de prefeitos? Porque as 100 principais cidades brasileiras hoje são responsáveis pela arrecadação de 87% do ISS. Dessas 100 cidades, 32 estão no estado de São Paulo. Agora, qual é a expressão dessas 32 na economia do estado de São Paulo? Elas são 67% do PIB do estado, elas são 22% do PIB brasileiro, empregam 80% da mão de obra de serviço. Você imagina um município como São Paulo, que tem uma arrecadação de ISS de 26 bilhões de reais e uma folha de pagamento de 22,5. Ou seja, o que se arrecada de ISS é suficiente para pagar uma folha salarial de 531 mil servidores da prefeitura. No caso de Santos, Santos já teria um prejuízo pela mudança do critério de tributação da origem para o destino. Hoje o ISS é tributado na origem, vai passar a ser considerado o destino. Então toda a carga que chega ao Porto de Santos, que o ISS ficava aqui, certo? Na verdade ele agora irá para o interior. Mas com a extinção o caos é maior ainda, porque Santos sozinho arrecadou o ano passado 1 bilhão de reais de ISS. Aí eu te pergunto, como é que o prefeito de Santos, a partir de 2026, vai conseguir controlar as contas públicas com 1 bilhão a menos? Cubatão perde 2 vezes, Cubatão perde no ISS e perde no ICMS. A estimativa nossa é que perca 500 milhões de reais. Cubatão teve uma receita corrente líquida ano passado em torno de 1 bilhão e 100, vai perder quase 50% da arrecadação, não tem condição de sobreviver. E o que me espanta é que, diante de uma situação tão grave dessa, os prefeitos ficaram em silêncio. Certo? Hoje era um motivo para a gente estar promovendo caravanas da população dessa região aqui, para o Senado, para mudar, tentar reverter esse projeto aprovado na Câmara, porque será o caos na nossa região. Isso é um problema, a gente vai para o intervalo agora, isso é um problema que vai refletir em toda a população, principalmente o de baixa renda. Então, a gente tem que ficar alerta a isso. Eu acho que a sua explicação foi brilhante e é uma preocupação que a gente deve ter e tomar alguma atitude baseada nisso tudo que você falou. A gente tem que ser proativo. Eu digo, Walzo, que o que acontece, por exemplo, nem os servidores públicos estão atentos a isso. Isso vai reduzir a capacidade de arrecadação, vai dificultar as prefeituras de pagar folha. Esses 2 bilhões que vão sair dos cofres municipais, eles entram no cálculo dos investimentos na área da educação, daquele 25% mínimo, ou seja, vai se reduzir a verba na educação. Hoje, Santos investe 650 milhões de reais, certo, na educação. Com esse corte, certo, vai investir só 400, ou seja, a educação de Santos perde 250 milhões. E repito, certo, o assunto está sendo ignorado, lamentavelmente. Isso aí, uma preocupação que tem que ficar atento. Vamos para o intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre dados do setor da construção civil na Baixada Santista. Nosso convidado, Rodolfo Amaral, jornalista e diretor da Data Center Brasil. Rodolfo, você apresentou também no evento um número que mostra o envelhecimento da mão de obra absorvida pela construção aqui na nossa região. Como a falta de renovação do pessoal pode impactar nesse mercado de trabalho? Quer dizer, as pessoas estão ficando mais velhas, mais idosas e essa renovação
está cada vez mais difícil de acontecer. Por quê e o impacto? Na verdade, nós apresentamos dois quadros distintos. Um é dos funcionários efetivamente vinculados à construção civil e que mostram, de fato, que a partir dos 50 anos de idade, o percentual em relação ao contingente de trabalhadores do Estado de São Paulo, os índices sobem, ou seja, isso é fruto do próprio envelhecimento da população da região. Ao ponto de nós termos hoje aqui na Baixada Santista quase que empatando o número de aposentados e pensionistas com o pessoal da ativa, tá? Quase que se equivalendo. Nós temos hoje quase 300 mil aposentados e pensionistas em toda a região, contra 380 mil em atividade efetiva. Então, esse impacto ocorre na construção civil e ocorre também nos empregados e edifícios. Quando chega na faixa etária acima de 50 anos, certo? Esse índice em relação ao Estado ele é maior. É uma situação preocupante, principalmente no tocante aí à questão dos empregados e edifícios, porque é uma atividade que a tecnologia está tirando esses empregos e vai tirar empregos exatamente de pessoas que estão praticamente próximas da aposentadoria. E depois dessa faixa etária fica difícil de você ser absorvido novamente pelo mercado de trabalho. Mas, Barroso, tem uma informação importante que eu não sei se chamou a atenção lá no evento da tribuna, mas que eu acho ela de extrema relevância para as pessoas pensarem, principalmente no mercado da construção civil, que o que impulsiona o negócio da construção civil. Você, como construtor, deve saber disso. Eu apresentei números oficiais extraídos dos bancos de dados do Banco Central que mostram que a população da Baixada Santista tem, entre depósitos em caderneta de poupança e depósitos a prazos, 27 bilhões guardados, certo? E tem de operações de crédito 18 bilhões de reais. Desses 18 bilhões de reais, 8 bilhões e meio são financiamentos de natureza imobiliária. Mas mais importante do que isso é que o patrimônio, tá? Aí é um dado extraído da Receita Federal, o patrimônio de todos os declarantes, pessoas físicas, declarantes do Imposto de Renda na Baixada Santista, o ano passado, tá? Somou o equivalente a 300 bilhões de reais. Esse é o patrimônio da nossa região. Desse patrimônio, 120 bilhões de reais... Então vamos lá, vamos falar para não entender. 300 bilhões é o patrimônio da população da Baixada. 120 bilhões... São imobilizados em imóveis, seja apartamento, casas, conjuntos... 40%. 42% para ser mais preciso. E a gente sabe que na construção civil, o que acontece? As pessoas normalmente começam a comprar um imóvel usado, ela passa por um imóvel um pouco maior e tal, ou seja, esse patrimônio de 120 bilhões que está imobilizado, ele tem uma rotatividade que ele incrementa o mercado da construção civil. Então, eu fiz essa advertência aos construtores naquele dia, mostrando o seguinte, somando os 120 bilhões imobilizados com os 27 bilhões em aplicações financeiras, nós temos aí quase 150 bilhões, certo, de capacidade de impulsionamento do mercado da construção civil. E talvez seja esse perfil que justifique, certo, uma produção linear durante 50 anos de 15 mil imóveis por ano. É um número extremamente importante aqui para a nossa região. Então, há sim mercado, porque as pessoas, para você, devem perguntar mais do que para mim, mas é comum eu parar em algum lugar, a pessoa falar assim, bom, mas por que estão construindo tantos prédios aqui? Eu falei, porque tem mercado. Se não tivesse mercado, não estariam construindo. E é essa a explicação. A população vai envelhecendo, a pessoa que nasceu há 30 anos atrás hoje está casando, precisa do imóvel, se a família tem poder aquisitivo, adquire um imóvel novo ou um imóvel usado, ou seja, essa cadeia ela se reproduz e, graças a Deus, se produz de uma forma linear aí, a razão de 15 mil imóveis, que é um número extremamente expressivo. Então, baseado nisso, todas as informações, se você tivesse que lançar um prédio hoje, começar uma construtora,
com certeza você lançaria. Eu não tenho dúvida. Eu acho que, claro, tudo tem que se ter uma certa cautela com relação ao perfil da empresa que está lançando, a capitalização que ela tem, as taxas de juros. Tem tempo político, tem eleição ano que vem. Não, mas se for pensar assim, no momento, no que tem de dinheiro na mão, no mercado aquecido que está, em todos os dados que você colheu, tem tudo para Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu diria que a nossa região, potencialmente, está numa situação muito mais confortável para lançamentos imobiliários do que qualquer outra no estado de São Paulo e, por consequência, no Brasil, porque o estado de São Paulo é aquele que tem a maior capacidade aí de produção do PIB brasileiro. Nós temos 1/3 do PIB do país no estado de São Paulo. Eu, fosse construtor, estaria lançando sem medo. Uma coisa, a gente está chegando no final, ainda tem mais alguns minutos. Nós estamos aí muito próximo, porque um ano praticamente não é nada, assim, das próximas eleições municipais, né? E tudo. Estadual também não? Não, né? Não, só municipal. Como você vislumbra esse cenário na nossa região toda? Para que é muito cedo ainda, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo. O que você vislumbra? Grandes alterações ou praticamente deve se manter com pequenas alterações? O que você vislumbra, já que você também é um cientista político nessa área também? Eu não vejo grandes renovações. Na verdade, o que pode ocorrer é o retorno de alguém que já ocupou o cargo de prefeito numa outra cidade, como é o caso de Itanhaém, onde tem uma disputa acirrada aí o atual prefeito e o ex que na verdade o indicou. Aqui em Santos nós talvez tenhamos uma briga aí acirrada, a gente ainda não sabe se o do atual prefeito, se o ex-prefeito com a deputada federal Rosana Vale, mas provavelmente esse será o cenário aqui do município de Santos. Em São Vicente é provável a reeleição do prefeito Caio Amado em função das alianças que ele fez aí com a oposição. Agora, eu acho que mais importante do que as pessoas que eventualmente venham a ser eleitas, eu diria que a nossa grande preocupação, e aí, Barroso, o teu programa tem uma importância muito grande dentro desse processo, eu acho que nós temos que nos preparar na próxima eleição para uma discussão mais específica sobre o desenvolvimento regional. Porque, como eu disse há pouco, a reforma tributária está sendo esquecida porque ela passa a entrar em vigor em 2026. E em 2026, o futuro prefeito eleito estará no 2º ano de mandato. Certo? E como haverá uma alteração aí no processo arrecadatório, certo? É muito provável que algumas prefeituras, em especial as maiores, o caso de Santos, Praia Grande, Guarujá e São Vicente, tenham dificuldades de natureza financeira, tenham que encolher despesas de custeio. E isso precisa ficar muito claro no processo eleitoral, para depois não fazer aquele tipo de comparação, o prefeito anterior era melhor porque ele tinha mais recursos. Eu fico imaginando, eu fui secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, fui também secretário da Fazenda de São Vicente, mas eu fico imaginando eu sentado naquela cadeira perdendo R$1 bilhão de arrecadação. Dormir, né? Então, a situação, esse cenário não é lá muito promissor. Tá? Eu acho que a gente precisa, no mínimo, antecipar o debate. Eu acho que a atual administração e as administrações aqui da região poderiam estar contribuindo muito para essa discussão. E faço até um apelo, aproveitando a audiência do teu programa, principalmente no mercado da construção civil. Eu acho que a ASECOB, que sempre foi uma instituição atuante do ponto de vista político. Ontem, no evento, eu disse que eu tive o prazer de assessorar os primeiros 4 presidentes da ASECOB, em ocasiões em que a instituição promovia debates até de candidatos à presidência da República, a governador e tal. Eu acho que traria uma grande contribuição se a construção civil promovesse um debate e uma discussão, um evento sobre a discussão da reforma tributária, até porque a construção civil corre um sério risco de ser abalada, não só pela elevação da carga fiscal na área de serviços,
como também a incógnita que ficou com relação ao tratamento que se dará à tributação do imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação. Isso é um Porque problema. se isso, certo, essa incógnita que foi colocada aí de possibilidade de aumento desse tipo de tributo, pode criar uma expectativa negativa para o mercado da construção civil, porque as pessoas vão falar o seguinte, aquelas que compram o imóvel como investimento vão falar, bom, por que eu vou comprar um imóvel para sofrer uma tributação Pagar maior 8, lá na frente? 16%, não sei o quanto. Né? Então, eu acho que é uma situação oportuna, porque o texto ainda foi para o Senado, há tempo de fazer isso, de ter uma manifestação, sobretudo porque a situação mais desastrosa ocorrerá com o município de Santos e o município de Cubatão. Eu digo o seguinte, o Porto de Santos, que hoje tem uma extrema relevância para a arrecadação da cidade, tanto de Santos como de Guarujá e de Cubatão, vai perder essa importância arrecadatória, certo? Então só vai gerar os problemas, não vai gerar os benefícios, certo? E o mesmo acontecerá com o polo industrial de Cubatão. Então é hora de a gente discutirmos enquanto é tempo. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer Rodolfo Amaral pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.